Romanos, capítulo 12. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque, assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que
que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Pai, eu acredito que tudo o que acontece na vida de quem crê em Ti é permissão do Senhor. E se esta oração está chegando até a tua filha, até o teu filho, porque é para ele, Senhor, eu te peço, faz cair por terra toda tristeza, toda ansiedade, toda angústia desse coração, que toda preocupação desapareça desse coração e no lugar da preocupação, que esse coração venha ser cheio de fé, de confiança em Ti. Eu declaro que todos que estão recebendo esta oração, um sinal da parte do Senhor estará chegando nesta vida, e este sinal, essa confirmação, vai alegrar esse coração, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Essa é Avivamento ou Juízo, a mensagem esquecida de Leonard Ravenhill. Se Deus julgasse a igreja hoje, ela seria salva ou condenada? Se o fogo do céu caísse agora, ele purificaria ou consumiria? O que Leonard Ravenhill pregou com lágrimas nos olhos e fogo na voz foi ignorado por décadas, mas a hora chegou. Ou experimentamos o avivamento, ou enfrentaremos o juízo. Há uma urgência no ar que nem todos conseguem discernir. Os cultos continuam, as luzes brilham, as vozes cantam, os sermões são pregados, mas o céu está em silêncio. E como Ravenhill costumava dizer, a igreja está dormindo profundamente no colo do diabo. Vivemos uma geração que se esqueceu do joelho no chão, que trocou o cenáculo pela sala de conferências, que quer colheita sem semeadura, glória sem arrependimento, mas Deus não se deixa escarnecer. O povo de Deus foi chamado para queimar como tochas vivas, mas o que vê-se hoje é cinza, frieza, conformismo, e Ravenhill gritava nas praças e nos últimos: avivamento não é um evento, é Deus invadindo sua própria igreja. Quantas vezes você já ouviu falar sobre avivamento, mas nunca ouviu? Quantas vezes você sentiu que havia mais de Deus, mas sua igreja parecia satisfeita com o menos? O problema não é que Deus não quer se manifestar. O problema é que nós não queremos o preço que isso exige. Porque o verdadeiro avivamento não vem com fumaça de palco, vem com fogo do altar. Não se mede por aplausos, mas por lágrimas. E o que Ravenhill pregava com voz rouca de tanto clamar era isso: se a igreja não se arrepender, ela será julgada. Leonard Ravenhill não estava interessado em agradar o público. Ele estava interessado em preparar a noiva para o noivo. E ele dizia: o maior milagre que podemos ver hoje é um homem santo. Onde estão os homens santos? Onde está a igreja santa? Onde está o temor de Deus? Hoje, se um homem chora no altar, dizem que é fraqueza. Se uma igreja jejua e ora, dizem que é fanatismo. Mas Deus não mudou. O céu ainda responde a corações quebrantados, e o inferno ainda treme quando um homem se prostra e clama: Senhor, quebra-me, purifica-me, envia-me. Avivamento não é uma palavra bonita para um cartaz de conferência. Avivamento é a igreja se despindo de todo orgulho, pecado e vaidade e voltando a tremer diante da palavra. Quantas igrejas hoje teriam coragem de cancelar todos os seus programas por tempo indeterminado, só para buscar a face de Deus? Quantas estão dispostas a trocar a performance pela presença? Quantas abririam mão da popularidade para receber o poder do alto? Poucas. Porque, como Ravenhill dizia, a igreja não precisa de novos métodos, ela precisa de homens novos. O apóstolo Pedro disse: o juízo começa pela casa de Deus. Ravenhill repetia isso sem parar. Porque o maior problema do mundo não é a maldade dos ímpios, é a mornidão dos crentes.
Uma igreja que não chora pelo pecado nunca verá uma cidade salva. Um púlpito que não treme nunca levantará um povo quebrantado. Estamos acostumados com igrejas cheias de pessoas, mas vazias de Deus. E Ravenhill perguntava: você tem tempo para tudo, mas quanto tempo você passa com Deus? A boa notícia é que o cenáculo ainda está aberto. O mesmo Deus que incendiou 120 pessoas em Atos ainda está procurando corações inflamáveis. Mas você está disposto a pagar o preço? Está disposto a ser um desses? Deus não está buscando igrejas perfeitas. Ele está buscando igrejas desesperadas. A promessa ainda é verdadeira. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Ravenhill dizia: o que precisamos é de um batismo de honestidade antes de um batismo de fogo. Talvez você esteja cansado da rotina religiosa, cansado de pregações sem unção, de cultos sem transformação. Deus ouviu seu clamor, mas Ele está perguntando: você está disposto a ser a resposta? Hoje é o dia de se render, de se quebrantar, de buscar como nunca, porque o avivamento ainda é possível, mas se não vier, o juízo virá. O avivamento não é apenas uma experiência emocional, mas uma invasão do sobrenatural de Deus na esfera natural do homem. Ravenhill dizia que o verdadeiro avivamento começa na vida secreta, no quarto de oração, onde ninguém vê, mas onde o céu testemunha o fogo sendo aceso. Ele lembrava a igreja de que os grandes avivamentos da história não começaram com multidões, mas com 1 ou 2 corações inflamados, com homens e mulheres que se recusaram a aceitar o status quo espiritual, que disseram: ou Deus se move, ou nada mais importa. Foi assim com Jonathan Edwards, cujas mensagens sobre o inferno fizeram multidões caírem em choro. Com Evan Roberts, no avivamento galês, que aos 26 anos levou a nação ao arrependimento. Com Charles Finney, que andava pelas cidades e sem dizer uma palavra, a convicção do Espírito tomava os corações. Eles não tinham redes sociais, microfones ou palcos iluminados. Tinham fogo no peito, e isso era suficiente. Ravenhill clamava: onde estão os Finneys desta geração? Onde estão os homens que choram entre o alpendre e o altar? Hoje temos um evangelho de conveniência, mas o evangelho verdadeiro é de urgência. Urgência de arrependimento, urgência de santidade, urgência de nos rendermos completamente ao Senhor. Avivamento ou juízo não é uma escolha coletiva. Começa com você, começa comigo, começa com um clamor que rompe o céu. Se essa mensagem incendiou seu coração, não aguarde para você. Curta esse vídeo agora mesmo e compartilhe com quem precisa acordar espiritualmente. Inscreva-se no canal Vozes do Silêncio e ative o sininho para receber mais mensagens como essa. Agora comente aqui embaixo: você está pronto para pagar o preço do avivamento? Queremos ouvir o seu clamor. Juntos, vamos reacender o fogo que o mundo e a religião tentaram apagar. Vem, Senhor. Ainda há um povo que não se curvou. Ainda há um remanescente que anseia pela tua glória. Avivamento ou juízo? A escolha é nossa, mas o tempo é agora. Cansada, não desespere, espera em Deus. E Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus.
alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Alma cansada, Espera em Deus, confia somente no seu amor. alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos e fazem chorar, Deus te chama agora, ó vem sem demora, em paz descansar. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. vem, alma cansada, espera